Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Que alegria estarmos aqui finalizando a nossa semana juntos, uma semana de aprendizados, né? Uma semana em que vencemos todas as adversidades para estarmos aqui, e isso é muito bom. É muito bom sabermos que aos poucos nós vamos escalando esses degraus na estrada da vida e hoje somos mais experientes, né? Hoje somos mais maduros e mais sábios também. Muito já aprendemos e muito vamos aprender nesta e em todas as vidas. Não vamos desistir jamais, nem de nós, nem do aprendizado e nem de tudo aquilo que acreditamos ser importante para fazermos um mundo melhor. Então, hoje nós vamos fazer o nosso estudo de oração, rogando a Deus que nos abençoe, sentindo a presença do nosso querido Jesus, ele que disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Jesus querido, cuida de nós, nos fortaleça, nos abençoe, nos ampare. E durante esse momento de estudo, que todos os nossos lares sejam abençoados e cuidados por ti, assim como todos nós que estamos aqui neste momento no estudo e oração. Nós vamos hoje dar uma estudada neste livro, Alma e Coração. Este livro é autoria espiritual, o autor espiritual, nosso querido Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nós vamos hoje estudar o capítulo 22. Serás paciente. Vou ler. Serás paciente. Compreenderás que nem sempre se obtém a prestação de auxílio através de providências materiais, sem deixar, porém, de reconhecer que a paciência, filha da caridade, tem passaporte livre para trabalhar com o êxito preciso na superação de quaisquer obstáculos para a consecução das boas obras. Efetivamente, o ódio, a perseguição, a maldade, a injúria arrasam muitas construções de serviço diariamente na terra, mas é imperioso lembrar que se mais não destroem, é que a paciência dos obreiros fiéis ao bem lhes opõe a barreira da prece e da tolerância, aparando-lhe os golpes. Paciência. Muita vez acreditamos que ela beneficia exclusivamente a nós, quando temos a felicidade de seguir-lhes os alvitres salvadores. No entanto, a paciência é uma força da alma que se irradia sempre que lhe aplicamos a bênção, criando segurança, harmonia em auxílio dos outros onde se manifeste. Para conhecer-lhe a oportunidade e a grandeza, seria preciso visitar os abismos do sofrimento, nos quais se reúnem para dolorosas reparações todos os que não souberam ou não quiseram albergar a presença no coração. Tão somente aí, nessas oficinas, que tem o reajuste na terra e fora da terra, conseguiríamos contar o número dos que se arrojaram à delinquência, ao suicídio, à loucura, à morte, por falta de alguns minutos no convívio da paciência. A benfeitora infalível, cujo clima de entendimento Deus nos garante o dom de compreender e esperar. Lembrar-te-ás disso e socorrerás com a tua serenidade qualquer da existência, onde lavre o fogo da discórdia e da rebeldia. Distribuirás as parcelas da tua paciência onde estejas, assegurando paz e otimismo, luz e bom ânimo na sustentação do amor que o Divino Mestre instituiu por alicerce do reino dos céus.
Darás da tua paciência aos sofredores e aos desorientados do mundo, tanto quanto dás do teu cântaro ao sedento, e repartes com o faminto os recursos do teu pão. Exercitarás indefinidamente a paciência de ouvir, renovar, desculpar, aprender, auxiliar, repetir. E guarda a convicção de que, assim agindo, ajudarás não apenas a ti mesmo e aos que te cercam, mas ao próprio Senhor, que se não necessita de nossas honrarias, espera de cada um de nós o apoio da paciência, a fim de que nos possa usar em qualquer problema como uma peça importante da solução. Que linda lição, né? Essa que Emmanuel nos traz para refletirmos sobre a paciência. Primeiro, ele começa aqui lembrando que a paciência é filha da caridade e que ela tem uma presença importantíssima e necessária para que tenhamos êxito na superação de qualquer obstáculo ou na consecução de qualquer boa obra. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente se esquece da importância dessa questão da paciência nas nossas vidas. E quantas vezes a gente não tem paciência, né? E nós estamos criando uma sociedade de impacientes. E o impaciente não escuta, o impaciente não espera. E aí a gente vê crianças, jovens, totalmente impacientes com o processo. E as notícias, por exemplo, elas chegam, né, sem nem mesmo terem aquele refinado para chegar às nossas casas. É assim, aconteceu, já está ali. Mas a gente percebe que é uma impaciência com o outro, né? E antes o que tinha de vídeos longos, agora criou-se o TikTok, que é aquele vídeo rápido. Aqueles vídeos de 30 segundos no Instagram e tudo mais, onde a pessoa passa uma mensagem o mais rápido possível. Tudo tem que ser rápido, para ontem, né? E sem perceber a gente entra nessa onda. Aí a gente quer o liquidificador que funcione mais rápido, a máquina de lavar roupa que seja rápida, os utensílios todos têm que ser rápidos, que a gente se serve deles, né? O atendimento no supermercado, as filas, tudo tem que ser rápido. Nós não podemos perder tempo, porque a ideia de se esperar é uma ideia de se perder tempo. Nós esquecemos que enquanto esperamos, nós temos o poder do pensamento para aproveitarmos aquele momento e refletirmos, respirarmos profundamente, observarmos a vida ao nosso redor. Eu fico impressionada como tem pessoas que não sabem o que é viajar de carro com a família, não sabem o que é fazer um lanche, um pão de queijo recheado com pernil, um suco, uns biscoitos, bolachas, né? E colocar aquela matulinha ali no carro e ir viajando, conversando, brincando, olhando a paisagem. Demora, demora. Mas a experiência vivida nessa viagem, que a gente vai de carro, olhando tudo, é algo maravilhoso. E tantas vezes nós temos que ser rápidos. Os clientes exigem dos seus fornecedores a rapidez. Quando a gente vai apresentar um projeto, por exemplo, de arquitetura, exige-se que seja feito, né? Às vezes você contrata a empresa que te oferece um prazo menor. Tudo girando em torno de uma impaciência. E a gente não percebe que a gente caiu nessa armadilha, né? Quantas vezes a gente se esquece de que o verdadeiro pão de queijo lá de Minas, ele tem um processo. Então você compra o polvilho, coloca sobre uma bacia, dentro de uma bacia, aquele polvilho sequinho, feito da mandioca. Aquele polvilho caipira, comprado na roça, melhor ainda. Em uma panela, você vai ferver
a quantidade correta de leite, água, óleo, uma pitada de margarina, para ele ficar macio no dia seguinte. Aí você tem que esperar aquele líquido levantar fervura. Somente quando levanta fervura que você vai escaldar o polvilho ali. E quando escalda, escalda um pouquinho, mexe, escalda mais um pouquinho, mexe, até que aquela massa fique mais homogênea. Uma vez eu, impaciente, querendo fazer o pão de queijo rápido, não escaldei direito e ficou tudo empelotado. De outra vez, também impaciente, não esperei esfriar muito e falei, já deve estar bom. Fui colocando os ovos, o polvilho ainda estava quente, dei uma cozinhadinha nos ovos. O pão de queijo não cresceu como devia. Então, para colocar os ovos, tem que estar fria aquela massa. E depois de tudo isso que você amassa e vê o ponto, você vem com o queijo e chega no ponto, né? Com outro ovo, se for preciso. Esse é o processo do pão de queijo. Mas tem gente que não tem paciência. Quer jogar tudo no liquidificador, despejar em forminhas? É pão de queijo? É. Mas não é o pão de queijo tradicional. E eu acho que não fica tão gostoso também, não. Pois bem. E sem perceber, a gente vai ficando impaciente, né? Uma criança chega para contar alguma coisa, a gente está com pressa para poder terminar um trabalho, fala. Mamãe, porque não, fala rápido, 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 que eu estou com pressa. Né? Às vezes vai dar uma volta com o cachorro e tem que voltar correndo. Né? Por quê? Porque a gente não aproveita cada momento. Só que a falta de paciência constante, ela também pode gerar uma ansiedade sem a gente perceber. Porque eu vou ficando tão impaciente que quando a coisa demora um pouquinho, eu dou uma clicada na minha ansiedade. Nós não temos a paciência do processo da cura. Se eu adquiri o mal e demorei até perceber tudo que havia sido desequilibrado no meu organismo, aí eu quero que com um único passe ou uma semana de remédio tudo se resolva. E não é assim. Há o processo do adoecer, mas é o processo da cura, o processo da aprendizagem, o processo da construção de uma relação sólida de amizade ou de amor, de casamento. Tudo precisa ser vivenciado de uma forma bem elaborada. Emmanuel fala, né, que aquelas pessoas que seguem Jesus e a Deus, e que quando nós, como obreiros fiéis deles, colocamos a barreira da prece e da tolerância, através da paciência como o combustível, né, que nos leva a ter a força para construir essa barreira, nós vamos aparar os golpes da vida, os golpes daqueles que querem não construir um mundo melhor, mas destruir o outro ou esse mesmo mundo. Emmanuel fala que quando visita abismos de sofrimento nos próprios umbrais, né? Quantas pessoas ali estão sofrendo porque não tiveram a paciência? Porque entraram no ritmo da ansiedade, do nervosismo. Quantas pessoas não quiseram aprender a guardar e cuidar da presença da paciência nos seus corações? Aí, nós temos aqui, eu separei aqui, uma historinha interessante, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu busquei ela bem simplificada, claro, né? Porque a gente sempre ouve aquela palavra assim, eu tenho que ter uma paciência de Jó para suportar isso. Vocês não já ouviram falar? Ou não já falaram? O que é essa expressão, ter uma paciência de Jó? Essa história é uma história bíblica, né? Então, quando a gente passa por uma série de fatos turbulentos, ou quando acontece várias coisas ao mesmo tempo para testar a nossa capacidade de resignação, aí nós dizemos, é preciso ter a paciência de Jó para suportarmos essa fase da vida.
E essa história, né, essa expressão, ela remonta a uma das mais antigas histórias da Bíblia. Quem era Jó? Jó era um homem que vivia numa região e ele era um homem muito rico nessa região, muito rico. Então, o Jó possuía milhares de camelos, de ovelhas, ele tinha centenas de bois, de jumentos, uma propriedade imensa a perder de vista. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas e uma grande quantidade de criados para dar conta de todo aquele patrimônio que ele tinha. Mas o Jó, ele era riquíssimo, possuidor de muitas propriedades, mas ele era conhecido naquela região como um homem bom, era um rico bom, justo. E ele, naquela época, né, ele era temente a Deus. Ele acreditava, temia, confiava em Deus. Então, numa certa época, a fé de Jó foi severamente testada, porque o mal atingiu a vida de Jó de diferentes formas. O que aconteceu? Em um único dia, a propriedade de Jó foi invadida e foi saqueada. Todos os seus rebanhos foram roubados. E esses ladrões assassinaram todos os seus funcionários. E quando essas pessoas fizeram o ataque, os filhos e filhas de Jó, eles morreram, porque a casa caiu sobre eles. Porque veio um vento muito forte do deserto, naquela noite do assalto e da matança. E Jó, ele se entristeceu tão profundamente que ele se prostrou no chão e orou. Orou e tentou aquela ligação com Deus. Ele não se revoltou. Ele reconheceu que tudo que ele tinha, até os filhos, havia sido dado por Deus. E que se o Senhor achara por bem naquele momento tirar tudo dele, ele aceitaria. Havia um propósito que ele não entendia, mas que ele aceitaria. E dessa forma, Jó resolveu afirmar a sua fé na confiança. E ele se colocava ali prostrado de joelhos, resignado à vontade do Pai, entregando para o Pai a decisão do que era melhor para a sua vida. Entretanto, não parou por aí. Pouco tempo, Jó teve uma doença, seu corpo foi coberto de feridas. E era a lepra que chegava em Jó. A sua esposa, atormentada pela dor, falava: amaldiçoa esse Deus que você acredita, esse Deus que fez as pessoas, os nossos filhos morrerem, sabe? Então amaldiçoa ele, porque eu não suporto esse Deus. E Jó falou: não vou amaldiçoar. E ele permaneceu na sua fé. E aquela esposa, muito revoltada por ele ainda acreditar naquele que havia promovido na cabeça dela a morte, a pobreza, a miséria, ela abandonou Jó e saiu, foi embora, deixando ele. Então Jó, sozinho e isolado, ele foi visitado por 3 amigos naquele dia difícil, doente, sem ninguém, a esposa abandonando. Ao invés desses 3 amigos ajudarem e perguntar o que ele estava precisando, o que ele queria e tudo mais, né? Eles foram convencê-lo de que se Deus havia feito isso é porque Deus estava castigando ele pelos muitos pecados que ele tinha. Jó discordou deles e falou: não acredito nisso. Eu vou reafirmar com vocês a minha fé na bondade e na justiça divina. E os amigos foram embora porque não conseguiram tirar a fé de Jó.
E o Jó novamente se ajoelhou e rezou ao Senhor, para que não punisse seus amigos pela injúria e por tudo mais, e que abençoasse ele quando achasse que ele merecia as bênçãos necessárias. E Jó, durante todo esse tempo que ele foi se recuperando da doença e tudo mais, ele orava. Após algum tempo, aquela doença desapareceu do corpo dele, onde todos que haviam adquirido acabavam morrendo, leprosos. Ele não, ele obteve a cura através da sua oração. E depois ele conseguiu ir reavendo, com muito trabalho, muita dedicação e muita esperança, os bens e reconstruindo a propriedade dele. E ele encontrou uma mulher que quis se casar com ele. E nesse segundo casamento, ele teve 10 filhos. E quando ele estava velhinho, já finalizando a vida, ele estava com a sua propriedade maior do que a anterior, ele estava com a esposa numa comunhão muito boa e com 10 filhos. Então, naquele momento, mais uma vez ele recorreu à fé e pensou: eu agora estou recebendo do Pai a felicidade no dia e no momento que ele acha que eu mereço. Por isso que a gente fala paciência de Jó, né? É claro que é uma história bíblica, né? Possivelmente simbólica, mas quem de nós que na primeira contrariedade de um desejo, de uma prece, de um pedido ao Pai, temos essa maturidade de aceitarmos que muitas vezes o Pai não nos dará aquilo que estamos pedindo naquele momento, mas talvez nos dará mais tarde em outro momento, como aconteceu com o Jó. Ou talvez nós ainda não possamos receber o que tanto queremos, porque não temos a maturidade ainda de conseguir. E quantas vezes nós nem nos lembramos da existência do Pai, só nos lembramos para pedir e ficamos bravos quando não conseguimos. Então a paciência, ela tem essa capa, né, de fé. Porque quem tem fé é paciente. E quem é paciente tem fé, né? É ali. E Chico conta uma história que ele contou um dia interessante, Chico Xavier, para a gente ver o que é a questão da paciência, né? Porque ninguém é santo, mas a gente pode aprender a ter paciência. E Chico um dia teve esse aprendizado. Numa ocasião, Chico estava caminhando pela rua e de repente ele levou um tombo do nada, muito esquisito. Ele virou e caiu de costas, estatelado no chão. Pá! Bateu a cabeça com força. E ele levou aquele susto, ele foi sentando e já ia reclamar quando Emmanuel, do lado dele, ordenou: agradeça. Aí eu Chico, como? Agradeça, vamos agora. Ainda no chão, Chico levantou um pouco a voz e falou: obrigado, meus irmãos, muito obrigado. E aí Chico respirou profundamente e depois perguntou a Emmanuel: por que você pediu que eu agradecesse depois de um tombo daquele? Aí Emmanuel, com aquela voz, né, de amigo que acompanhava, decifrou o enigma para que Chico entendesse. Se você se irritasse naquele momento com seu tombo, você estava pronto para emitir vibrações quase iguais às dos irmãos que estavam aí. E eles ficariam com mais força para acessar você, te desequilibrar e atrapalhar todo o trabalho. O tombo, segundo Emmanuel, havia sido provocado, né, o empurrão, por espíritos de baixa vibração. Chico aprendeu a lição. E naquele momento, ele foi obediente. Mas foi um momento que ele aprendeu a ter paciência, né? De que às vezes as coisas acontecem e não estão no seu maior controle.
Então, essa questão da paciência é algo complicado, porque a gente tem que trabalhar diariamente. A gente pede paciência, mas a gente às vezes não quer saber de treinar a paciência, porque tudo é um processo, lembra que eu falei? Você não tem paciência assim. É através da sua dedicação a ela que ela vai fazendo parte de você. E quantas coisas, quantas infelicidades, quantos erros nós trazemos para o nosso mundo por conta da impaciência. E a impaciência, ela é focada na dificuldade que nós temos de ouvir não, na dificuldade de esperar o outro, de saber que o outro tem um momento, uma velocidade no fazer, no falar, no agir diferente da nossa, né? Uma impaciência que nós temos com o nosso orgulho de acharmos que o outro tem que adivinhar, né? A nossa dor, a nossa expectativa, né? Se o outro não nos faz naquele momento, então a gente já fica numa situação complicada. E olhem bem, né? Quantas e quantas vezes existem discussões, né? Reclamações, inimizades, negócios mal feitos, escolhas mal feitas por conta da nossa impaciência. A nossa humildade de escutar o outro, a nossa humildade de observar o mundo, de pensar na escolha que faremos, traz tantas vantagens para nós. E quantas vezes a gente prejudica as pessoas e a nós mesmos exatamente com a nossa impaciência. Tem uma história que se conta sobre a paciência, que tinha um menino muito impaciente. E sempre que ele era contrariado, ele tinha uma reação exacerbada. Era grosseiro, sem educação, né? Quase que um mau caráter. E aí, o pai dessa criança deu para ele um saco cheio de pregos e falou para ele: você hoje vai ficar em casa e observar. Cada vez que você perder a paciência com algo ou alguém, você prega esse prego atrás da porta, vai pregando um por um. No primeiro dia, o menino pregou 37 pregos atrás da porta. Depois diminuiu para 30, para 20, e as semanas foram passando e o menino aprendendo a controlar o seu gênio cada vez mais. Por quê? Porque ele percebeu também que era mais fácil ele controlar o seu gênio, dar uma respirada e aguardar, do que pregar pregos atrás da porta. Bom, então ele foi controlando e aprendendo a controlar o seu caráter todo dia, aprendendo a adquirir paciência, a esperar, né? A não explodir, e assim ele foi ficando mais tranquilo. Até que chegou um dia que ele chamou o pai e falou: papai, eu não tenho mais perdido a paciência. Há dias que eu não prego nenhum prego na porta. Eu já estou pronto, né? Aí o pai falou para ele: meu filho, eu vejo que você tem trabalhado duro para a sua mudança pessoal, pregando os pregos e agora controlando. Mas eu quero que você venha aqui na porta para eu te mostrar uma coisa. Aí a porta estava assim, né? Repleta de pregos. E ele falou: agora eu quero que para o aprendizado da paciência, você vai e retire um por um esses preguinhos aí e coloque no saco novamente para mim. Aí o menino cada dia tirava um tanto de pregos até que ele conseguiu tirar todos, ficar sem nenhum. Chamou o pai e falou: papai, já está aqui o saco com todos os pregos que eu tirei da porta. E o pai dele levou ele até a porta novamente e falou: meu filho,
Eu vi que você trabalhou duro pregando os pregos, controlando o seu gênio e depois tirando os pregos, como eu te pedi. Você viu que essa porta nunca mais vai ser a mesma. Ela está toda marcada. Cada vez que você perde a paciência, você deixa cicatrizes em você ou no outro, exatamente como ficou essa porta. Você pode insultar alguém e pedir desculpas e retirar o insulto, mas dependendo da maneira, do momento como você fala, poderá ser mais devastador e ficar uma cicatriz maior para frente. Ou você pode deixar uma cicatriz menor, mas sempre haverá um sinal marcado quando você perde a paciência. Então, uma ofensa verbal, ela é muito daninha. Uma emissão de pensamentos negativos, de raivas, de palavreados, de injúrias, ela é muito negativa. E por mais que a gente peça desculpas e volte atrás, a porta está inteira? Está. Vai fechar? Vai. Mas ela está com cicatrizes que nós provocamos com a questão da nossa impaciência, né? E Emmanuel, que eu quis trazer essas historinhas, porque Emmanuel, ele fala: dá de tua paciência aos sofredores e desorientados do mundo. Exercitarás a paciência de ouvir, de renovar, desculpar, aprender, auxiliar e repetir. Como a gente perde a paciência repetindo, né? E assim, você não estará ajudando apenas a você mesmo, mas você estará ajudando a todos aqueles que te cercam e também ao próprio Jesus. Ele que sim, conta com você para que esse muro da paciência possa suportar muitas adversidades da vida, para que nós possamos não ser destruidores, mas peças importantes na solução dos problemas que afligem a nós e os nossos irmãos. Essa é a lição da noite de hoje. Aprendamos a ter paciência, mas nos eduquemos, como Chico foi educado por Emmanuel, como esse garoto foi educado pelo pai. E lembremos que se tivermos a paciência de Jó, passaremos por tudo porque nada dura para sempre. E em algum momento, quando o pai aprovar e achar que já temos a capacidade necessária para lidar com as questões da vida, nós teremos o momento da colheita dos bons frutos que semeamos. Vamos fazer a nossa oração agora. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma oportunidade, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a semana que estamos finalizando. Agradecemos a presença de cada um dos irmãos que dedicam o seu tempo para estar aqui. Rogamos, Pai, que envie nossas falanges de luz, de cura, para que todos nós possamos ser agraciados pela luz, pela energia da cura. E que possamos envolver todos aqueles que nós queremos que sejam cuidados neste momento, com muito amor, com muita luz. E queremos assim, recebendo essas energias maravilhosas, sentirmos que a paz, a paciência, a luz, a harmonia, o amor possam fazer parte do nosso ser. Que possamos visualizar neste momento luzes que descem do alto, lavando os nossos lares com muita luz, a todos nós envolvendo nesta luz, a todos aqueles amigos e familiares encarnados e desencarnados que necessitam de ti. E assim,
transmutando toda negatividade em amor e positividade. Nós vamos neste momento agradecendo ao Pai essa oportunidade do aprendizado e que possamos sempre agradecermos pela vida e pelo aprendizado com todas as convivências que tivemos. Mãe Santíssima, envolva todos nós com teu amor, a tua coragem, a tua paciência, e que possamos ir aprendendo e cada dia mais sermos espíritos mais amadurecidos e melhores nas nossas escolhas, nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Que todos nós sejamos abençoados, que tenhamos um final de semana maravilhoso e que possamos juntos estarmos em breve para mais um estudo e oração. Obrigada a todos os presentes e que todos recebam essas bênçãos de saúde, luz, paz e harmonia. Tenhamos uma noite de bênçãos, um final de semana maravilhoso. Deus nos abençoe. Obrigada, Pai. Que assim seja. E segunda-feira, às 18 horas, estaremos aqui mais uma vez, reunidos, aprendendo, lutando, não desistindo, um abraçando o outro na fé, facilitando assim, sabermos que essa presença, esse aprendizado não é só meu, mas é nosso. Obrigada a todos. Um abraço fraterno e que possa a maravilha dessas flores que eu recebi chegar a essa energia maravilhosa a cada um de vocês, levando cor, vida, paz, harmonia, porque são presentes do nosso Pai para todos nós. Obrigada, amigos, obrigada, amigas. Até segunda.